Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre o conceito do mínimo múltiplo comum, tá? O famoso MMC, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai pegar aqui a partir do seguinte princípio, né? Vou pegar aqui dois números A e B, pertencentes aos inteiros, no caso aqui, excluindo zero, tá? Então, eu vou chamar um conjunto, né? Considero esse conjunto, que eu vou chamar de MAB, como sendo formado por um C, que também faz parte dos inteiros, tais que o A divide C e o B divide C. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui quer dizer que se o A divide C e o B divide C, então esse C ele é múltiplo de A e de B. Tá? Então veja que esse M, né, ele é o conjunto de todos os múltiplos comuns de A e de B. Pelo princípio da boa ordem, né, então esse conjunto ele tem que possuir o menor elemento positivo. Partindo dessa ideia, então a gente já coloca a definição aqui como sendo o mínimo múltiplo comum de dois inteiros A e B como sendo isso daqui, né? Ou seja, o MMC de A e de B é o menor número, né? É o menor número que faz parte desse conjunto M mais AB. E quem seria esse conjunto M mais AB? Esse é o conjunto de todos os inteiros positivos, né? Que estão dentro do conjunto MAB, que é o conjunto dos múltiplos, né? Então essa aqui seria a ideia, né? A definição inicial desse princípio, né? Do mínimo múltiplo comum. Bom, então antes da gente mostrar como é que funciona, né? Como é que é a cara desse objeto, né? MMC, a gente vai aqui usar esse lema, tá? Então o lema aqui diz o seguinte, né? Sejam A e B pertencentes aos inteiros, excluindo zero, então o MMC de AB divide C para todo C pertencente a esse conjunto MAB. Ou seja, né, o MMC de dois números, né, ele pode dividir qualquer múltiplo comum. Tá? Então, a gente vai pegar aqui, para a gente poder provar, vou pegar aqui dois números, tá? M1 e M2, pertencentes a esse conjunto maior, né, que é o M. Então, se o A divide M1 e o A divide M2, logo o A divide a soma, tá? A gente viu isso nas regras lá de divisibilidade, tá? Com o mesmo argumento, né, eu posso então pegar que o B divide também. Se o B divide M1 e o B divide M2, então o B também divide a soma. Logo, né, essa soma aqui faz parte dos múltiplos, né, de A e de B. No mesmo contexto, se eu considerar aqui um N, né, um N inteiro, veja que o A divide M1N e o B divide M1N. Logo, esse produto aqui, M1N, também pertence, né, ao conjunto. Tá? Porque assim, de novo, se o A divide M1, né, tá aqui, se o A divide M1, então qualquer múltiplo, né, do M1, o A também vai dividir. Então eu peguei aqui um N, tá, e multipliquei. Da mesma forma com o B. Logo, M1 vezes N, né, que é o múltiplo do M1 inicial, também faz parte do conjunto dos múltiplos, tá, de A e de B. Logo, né, isso garante, né, que o MMC de A e B ele vai sempre existir. Tá? Vou colocar aqui. Logo, né, temos que o MMC de A e de B sempre existirá. Beleza? Pois, se eu pegar aqui no caso, né, um C que pertence a esse conjunto MAB, que é o conjunto dos múltiplos, se ele for positivo, então não tem problema, né? Caso ele for negativo, né? Porque se ele for positivo, acabou. Caso negativo, bastaria fazer o quê? Se ele for negativo, então a gente teria um menos C, né? Então, teríamos menos C. Só que esse menos C aqui é um múltiplo, né? Que eu posso reescrever esse menos C como sendo um produto de C que multiplica menos 1.
e isso também faz parte do conjunto dos múltiplos de A e de B. Então tá tudo certo. Sabendo disso, né, a gente vai então para a nossa afirmação. O que diz aqui a afirmação? Vou pegar aqui então o conjunto, né, dos múltiplos de A e de B como sendo igual, né, a M vezes Z, que é igual, né, a MK, onde K pertence aos inteiros. E quem é esse M? O M, no caso, é o MMC de A e de B. Traduzindo, né, o que ele está me dizendo aqui? Né? Ele está me dizendo que o conjunto dos múltiplos comuns de A e de B ele é igual ao conjunto de todos os múltiplos comuns do MMC. De novo, bem devagar. O que essa afirmação está me dizendo é o seguinte, né? O conjunto dos múltiplos comuns de A e de B, tá? Que é isso daqui, né? Ele vai ser igual ao conjunto de todos os múltiplos comuns, certo? Do MMC. Então, vamos lá. De fato, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu ia mostrar aqui o slide de prova, mas eu vou ter que escrever, tá? Então, de fato, vamos para a nossa provinha aqui, tá? De hoje, né? Provinha básica do dia, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Tendo x, certo? Pertencentes a esse conjunto, né? Vou colocar aqui MZ, né? M minúsculo. MZ, tá? Então, como ele faz parte desse conjunto, então o x, né? Ele é dessa forma, MK, tá? Daqui, né? Com K inteiro. Com K pertencente a Z, tá? Como? Vou pegar aqui. Como esse M, tá? Ele pertence ao conjunto dos múltiplos de A e de B, então a gente deve ter o seguinte, né? Então, isso implica que x, que tem essa cara aqui, tá? Pertence também aos múltiplos de A e de B. Logo, isso implica dizer, né, que esse M, certo? Esse MZ, ele está contido no conjunto dos múltiplos de A e de B. Beleza? Primeira parte. Agora, a gente vai fazer o contrário, tá? Vou fazer o contrário agora. Então, movimento contrário. Sendo x pertencentes ao conjunto dos múltiplos de A e de B, né? Eu vou dividir por M, tá? Então, pegando esse x e dividindo por M, a gente tem o seguinte, né? Temos que existem, né? Q e um R, também inteiros, tais que isso daqui existe, né? X é dessa forma. É M vezes Q, né? M vezes Q mais R, né? Estou pegando a definição, tá? De novo, eu considerei aqui um x agora pertencente ao conjunto dos múltiplos. Eu vou dividir esse x por m. Então, pelo conceito de divisão, né, o algoritmo de divisão, existe um quociente e um resto. O quociente eu chamei de Q e o resto eu chamei de R, né? De tal forma que eu posso escrever o x como sendo esse valor, né? MQ mais R, onde, né, esse R, né, ele varia entre 0 e M, né? Bom, aí agora a gente vai analisar alguns casos aqui, né? Então, se o R, né, for diferente de zero, a gente tem basicamente o quê? A gente tem, então, que eu posso reescrever aqui, né? Isolar o R, que o R, no caso, seria x menos MQ, né? Ou seja, eu só peguei o MQ e passei para o outro membro da igualdade, né? Só que o seguinte, né? Isso daqui é a mesma coisa que eu pegar x, né, mais
E aí, no caso, eu vou só isolar aqui, ficaria menos MQ. Só que o que foi que eu acabei de fazer aqui, né? Eu apenas considerei o caso, né, de reescrever o R como sendo uma combinação linear, né? Ou seja, ele se torna um múltiplo aqui, né? Então, esse conjunto, esse resultado aqui do R, ele pertence, né? Só colocar aqui. Ele pertence ao conjunto dos múltiplos, né, de A e de B. Só que aí reside o nosso absurdo, né? Qual é o absurdo aqui? Porque o M, né? Vejam que aqui, ó, o M, esse Mzinho aqui, já é o menor de todos, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu escrevi o R, né? Eu reescrevi o R como sendo esse valor. Ou seja, não tem como, né? Se o M já é escrito dessa forma, né? Então não tem como achar outro número que eu possa reescrevê-lo. Então o absurdo reside aí, porque o M já é o menor de todos. Então, se o R for diferente de zero, a gente tem um absurdo. Logo, se ele não pode ser diferente de zero, só resta então ser zero. Se ele for zero, aí acabou, né? Porque eu vou ter x então igual a mq. Ou seja, certo? Dado z, dado C, tá? Pertencentes a esse conjunto dos múltiplos de A e de B, tá? Ele vai ser sempre igual a M que multiplica aqui os inteiros. Então, esse C, como esse C pertence, né, ao conjunto dos múltiplos de A e de B, e ele é igual a M vezes Z, né, o conjunto de todos os múltiplos comuns, né? Então, C tem que ser dessa forma MK, né, que é aqui da hipótese, certo? Se o C é igual a MK, então isso quer dizer o que, por definição? Isso quer dizer, então, que o M divide C, tá? O M divide C. Ou seja, é o que foi que eu acabei de dizer no início, né? O conjunto, né, dos múltiplos comuns de A e de B é igual ao conjunto de todos os múltiplos comuns do MMC, tá? Era essa a ideia da prova. Eu aconselho, pessoal, vocês a analisarem muito bem, com muita calma, cada prova que a gente faz aqui, né, cada demonstração, porque muitas delas, apesar de ser aparentemente simples, algumas delas você tem que analisar com muita calma, ver e rever, né, e também aproveitar e escrever também, porque essa é a minha redação. Você também pode dar uma melhorada, ou então, inclusive, escrever uma outra redação, contando, claro, né, que a ideia seja a mesma, né? Então, essa é a ideia do vídeo de hoje, tá? A gente vai ver nos vídeos seguintes mais alguns teoremas também que são importantes dentro desse conjunto, né, do MMC. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.